em seus lares o programa Quarta Dimensão através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 2 de junho de 2017. Adverte o livro de Jó: a esperança do hipócrita perecerá. A ele mesmo não favorecerá a sua insensatez, pois como teia de aranha é a sua confiança. Jó 8, versículos 13 e 14. Hipócrita é aquele que aponta a Deus, num primeiro momento, como o mais forte e o maior, e logo em seguida o torna perdedor de almas para o maligno. Deus forte e agora Deus fraco. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte será salva. Zacarias 13, versículo 8. Se eu acreditasse em único juízo final, onde 2 se perdem para cada 3 que se salvam, estaria sendo hipócrita, louvando um Deus perdedor. Vejam que o jogo seria 2-1 naquela partida entre Deus e o inferno. O inferno ganharia 2 e Deus 1 só. A confiança do hipócrita seria igual teia de aranha, como diz o livro de Jó. Eu, porém, afirmo que haverá julgamento em todos os planetas do universo, e os filhos do Altíssimo serão 100% redimidos e salvos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O universo é escola e todos terão tempo para aprender. Por detrás da telinha contamos a presença valiosa do nosso amigo João Luiz Leal, apoiado por Fernando e Luiz Fernando. Com esta brilhante equipe alcançaremos o melhor em termos de imagem, som e divulgação. O tema de hoje será desconfiança não, cautela sim. Tim Galloway dirigia seu carro sozinho numa estrada deserta, lá no estado do Maine. O frio era intenso, alguns graus abaixo de zero. Inesperadamente o veículo derrapou e terminou imobilizado sobre um monte de neve. Seu relógio marcava meia-noite. Era improvável que outro carro transitasse naquele fim de mundo a partir daquela hora, com tamanha queda de temperatura. Este foi o raciocínio correto do rapaz. A ideia de se abrigar no interior do automóvel surgiu, mas foi descartada. Que fazer para não morrer de frio? Era boa pergunta, mas a resposta permaneceu no limbo. Com apenas roupa esporte, a única alternativa que lhe ocorreu foi voltar à sua residência, intercalando marcha apressada e corrida, para não esfriar mais ainda, congelar. Iniciou jornada pela corrida. Para desespero, após alguns minutos ele perdeu o fôlego. Primeiro sentiu extrema fadiga, depois estranho entorpecimento e, para completar o drama, terror pânico apoderou-se dele. Eu vou acabar morrendo nesse lugar inóspito, pensou.
Este pressentimento se configurou de tal maneira aterrador que Galloway permaneceu longo tempo imóvel, estudando fórmulas de sobrevivência. Era como se a vida lhe estivesse sendo arrancada. Aquele transe se estendeu por longo tempo, fabricando pensamentos confusos e embaralhados. Foi neste momento que algo imperativo afastou o pessimismo e a descrença. Se estou marcado para morrer, de nada adiantarão temores. Se a minha morte já foi decretada, não me restam alternativas. Como pássaro prisioneiro, qual a razão para ficar me debatendo contra as grades da gaiola? Esta ideia forte de rendição incondicional agiu sobre ele como um sedativo. Ele declarou disposição de aceitar sentença, fosse qual fosse, com promessa de aceitá-la sem reparos. Que se cumprisse vontade soberana do Pai Eterno a seu respeito na aventura que a sua insensatez provocara. Depois desse reconhecimento espontâneo de sua imaturidade, os tambores da revolta silenciaram, emudeceram queixas em seu coração. Toda a insegurança desapareceu, como cerração sobre vidraça que mãos espalmadas secaram. Galloway sentiu profundo bem-estar no momento que aceitou vontade divina. O silêncio da noite no recanto gelado aumentou suas energias e ele passou a ouvir e a enxergar de forma inusitada. O brilho desbotado das estrelas distantes gerava certezas de que nenhuma circunstância terminaria na sua morte, porque ele viveria sempre espiritualmente. As silhuetas das árvores projetadas no fundo branco da neve mais pareciam soldados em formação de combate. Toda a dramática situação de Galloway se dissolveu pouco a pouco, substituída pela confiança no Pai das alturas. O controle do corpo, que fora precário, de repente se firmou numa prodigiosa metamorfose. Ele voltou correndo de volta ao lugar de onde partira. Agora nem cansaço, nem mal-estar, nem queixas o perturbavam. Esqueceu o susto e a lembrança do que pudesse desencorajá-lo. Dali para frente avançou no rumo escolhido, sem olhar para trás. Com passadas largas, venceu a enorme distância até sua casa e foi recebido com júbilo e surpresa pelos familiares. Nós contamos esta história real de Tim Galloway por dois motivos. Primeiramente, como exemplo de alguém que desafiou situação aparentemente irreversível. O segundo motivo se encontra no uso do acidente para ilustração de cruzada educativa. Tim Galloway propagou a existência de reservas de energias que não podem ser fragilizadas por expressões negativas. Quando qualquer jogador afirma: naquele tipo de lance eu sempre perco ponto, este jogador está eternizando sua deficiência. A superação de obstáculos naquela noite gelada revelou que Galloway ele tinha poderes. Deus havia lhe dado poderes.
E isto ele deixou como verdadeira insistência nas lições para os seus alunos. Não será pelo fato de que poucos conheçam tais energias que iremos fechar os olhos para os seus benefícios, esclareceu o professor. Mantendo programas de mídia, publicando livros ou organizando seminários, ele estruturou doutrina coerente de autoajuda. O incidente que quase o levou à morte foi o pontapé inicial das suas novas atividades. Como professor de tênis, ele transferiu o método para o jogo. Estudou a existência de comentário continuado em sua mente sempre que jogava. Vamos! Atrase a raqueta com maior rapidez. Esta demora é prejudicial. Atente para este outro lance do tipo em que você tem falhado e modifique. Tim Gallwey descobriu que existiam duas entidades dentro do seu cérebro. A primeira jogava tênis, a segunda ensinava como jogar e dava palpites. Tim Gallwey as apelidou Ego 1 e Ego 2. Ego 1 emite o juízo do que é bom e do que é mal e comanda os movimentos. Ego 2 é a combinação de intelecto, sentidos, nervos e músculos que torna possível a execução das atividades. Algo ficou exaustivamente provado. A excessiva intervenção de Ego 1 desequilibra o jogo. Excesso de palpite prejudica a concentração e desacelera o ritmo. E neste ritmo, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Já organizamos a edição de maio das visualizações de nossas 110 palestras no YouTube. A soma alcançou 3.023, todas elas somadas, 3.023. Para quem trabalha sozinho, ajudado tão somente pelos companheiros da TVM, eu fico satisfeito com tais números. Afinal, mais de 3.000 demonstraram interesse, demonstraram amizade, e isto eu só posso de todo o coração agradecer. E agradecer também ao Zube, que está mandando essas palestras para o mundo virtual. O importante é que os acessos estão crescendo, devagar, mas estão crescendo. E agora voltaremos ao tema. Desconfiança, não. Cautela, sim. Gallwey notou que jogava melhor quando reduzia comentários. O Evangelho confirma que influência negativa é demolidora. E confirma, e nós vamos dar a prova disto. Na quarta vigília da noite, Jesus veio ao encontro dos apóstolos, caminhando sobre as águas. Ao avistarem o mestre andando sobre as ondas do mar da Galileia, todos se assustaram. É fantasma! É fantasma! Bradaram. E Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu,
não temais. Se realmente és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, disse Pedro. E Jesus o chamou. Pedro andou sobre as águas e se aproximou de Jesus. Mateus 14, versículos 25 e 29. As sandálias deslizavam pelas ondas, como se estivessem na terra firme. Pedro caminhou enquanto a Ego 1 esteve calada. Caminhou lépido e fagueiro, enquanto a Ego 1 esteve de boca fechada. De repente, porém, o pensamento negativo de Pedro pôs tudo a perder. A força do vento foi de repente avaliada em seu cérebro e Pedro levou enorme susto e as pernas bambearam, tremeram. O vento forte pode afetar o equilíbrio, pensou o apóstolo, indisciplinado mentalmente. E lá se foi ele para dentro das águas, gritando: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Prontamente Jesus estendeu as mãos e agarrou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14, versículo 31. Simão Pedro se encontrava pertinho de Jesus. Talvez 2 passos ou 3 o separassem. Nem mesmo a influência poderosa do mestre, porém, conseguiu inibir o destrambelhado temperamento do pescador. Vejam que Pedro atravessara a razoável distância, eufórico, feliz da vida, como criança entregue a travessuras. Bastou, porém, diminuta cisma e ele se acovardou ao ponto de perder milagrosa sustentação do corpo. Considero a frouxidão da confiança o mais poderoso ingrediente do fracasso em todos os ramos da vida. Pedro desconfiou de que não passaria no teste e naquele momento despencou. Pedro desconfiou do seu próprio mestre e o equilíbrio se foi. Exatamente no momento que Simão Pedro perdeu a fé, a vaca foi pro brejo. A Ego 1 tem o condão de criar mentes excessivamente cautelosas, desconfiadas, pessimistas e descrentes. O apóstolo Pedro, por influência do seu ego impulsivo, quase pagou caro pela vacilação imperdoável. Poucas pessoas pressentem a tomada de posição de Ego 1 e a instalação de parafernália inibidora. Ele chega sorrateiramente e a firmeza desaba, o cachimbo cai. Isto poderá acontecer de maneira insidiosa e sorrateira na vida de qualquer pessoa. É verdade que Pedro andava de sandálias sobre as águas do mar, o que não é algo corriqueiro, mas não esqueçamos que fora Jesus quem o chamara. Vem, Pedro. E Pedro foi. Sua aventura, portanto, não era algo totalmente fora das cautelas, pois Jesus estava perto. Na vida prática dos viventes é possível que aconteça a mesma coisa. Invasiva intervenção de Ego 1 pode acontecer e Jesus não estará corporalmente ao nosso lado. Espiritualmente ele está, mas corporalmente não. Poderemos desmoronar da mesma forma nas águas do engano. Adiamento hoje, desvio amanhã, procrastinação depois, e nós iremos aos poucos ressecando a nossa personalidade. Fraqueza de caráter gera insegurança, que nos torna arredios
e até os relacionamentos se tornam difíceis. Não posso, não devo, não quero. Brada o sujeito desconfiado. Não falo mais com aquela mulher. Saltei de banda, cortei relações, quero distância. Até a voz irá adquirindo modulações de hostilidade. Nunca me casarei, porque não existem pessoas que combinem comigo. Essas afirmações enfáticas mostram que alguma coisa mudou. Ficamos em pé de guerra contra o resto do mundo. O desconfiado é assim. Começamos desconfiando de nós mesmos, desacreditando de nossa capacidade. No fim das contas, damos com os burros na água, imitando a figura caricata do apóstolo Pedro. Por sorte, o velho Cefas teve Jesus por perto para recolhê-lo das águas. Nossa expectativa não é a mesma, porém, como eu falei há pouco. Enxergamos perigos onde não existem, e a falsa presunção nos desconcentra. A desconfiança arrasta os filhos de Deus para trás de um cordão de isolamento. Não se deve prosseguir. É mensagem emitida pelo ego dominador. No caso de Pedro, a ventania causou o susto. Diz o Evangelho, reparando a força do vento, Pedro sentiu medo. Mateus 14, versículo 30. Conta-se até uma história de um corredor, de um nadador, que fazia competição de distância, que se encontrava já a 100 metros da linha de chegada. Nesta altura ele berrou alto, eu não suporto mais. E vejam o que a figurinha fez. Deu meia volta e voltou 500 metros lá na linha de chegada. Nadou 500 metros retrocedendo ao ponto de onde partira. Embora anedota, o lance revela o quanto nós somos patéticos. Longe de Jesus, Simão Pedro mostrou coragem e entrou no mar. Revelando incoerência flagrante, perto de Jesus, o apóstolo acovardado logo dissolveu a imagem que ostentara e pediu arrego. Nossa explicação é: todo ser patético tem algo de pateta. Neste caso, Simão Pedro foi exemplar desta figurinha. Simão Pedro foi pateta. E vale considerar que pouco antes ele se encontrava decidido a tal ponto que caminhou pelas águas lépido e fagueiro. A desconfiança surgiu posteriormente. Se o mestre não o segurasse, Simão Barjonas morreria afogado, mesmo ao lado de Jesus. E neste ponto, caríssimos, nós faremos mais uma pequena interrupção em nosso programa. Mas voltaremos já, é um zais, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O salmista conclama e adverte: confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra em segurança. Faze do Senhor tuas melhores expectativas, e Ele te concederá o que pedires. Salmo 37, versículos 3 e 4. Será grande a alegria do Senhor ao perceber alguém confiante, disposto ao serviço e que se empolga diante da presença divina. Este, por certo, colherá seu trigo em dobro, gozará boa saúde e paz inigualável. Confia no Pai das alturas, volta teus passos para Ele,
e os teus celeiros ficarão repletos. A confiança é mãe da fartura e do bem-estar. Olhos invejosos não reduzirão a extensão das tuas searas, e os teus filhos crescerão saudáveis e felizes. A confiança será escudo em teus dias e abençoado sono em tuas noites. A confiança garantirá teu repouso no aconchego da família. Os confiantes e humildes herdarão a terra prometida com todas as suas riquezas. Jeová recompensa os que colocam fé nas suas promessas. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: desconfiança não, cautela sim. Escreveu Tim Gallwey que imaginar derrota representa o golpe mais insidioso que a Ego 1 pode projetar sobre a Ego 2. Simples indecisão destrói a força mágica da mente. Qualquer jogador, quando pensa negativamente, emite ondas. Eu falho sempre nas tacadas de metro, reclama Fortunato, emitindo opinião negativa. No momento que esta frase é proferida, influência dela alicerçará repetição das consequências. As palavras produzem inacreditáveis efeitos. Quando eu era criancinha, há 300 anos atrás, nem me lembro mais, meus parentes adultos me corrigiam toda vez que eu emitia maus presságios. Cuidado, Getúlio, os anjos podem dizer amém e você pagará pela tua língua. Segundo diziam meus familiares, prognóstico sombrio seguido do amém dos anjos acarretava prejuízo. Aquele jogador de golfe que se queixava de ter azar nas tacadas de metro eternizava a deficiência. Dita falha aconteceria todas as vezes que ele repetisse aquela queixa. Dúvida sobre nossa capacidade é influência negativa das mais perniciosas. E ela funciona como força paralisante. Erramos com igual perigo quando superestimamos nossa força. Aí já é outra coisa, é o outro lado da moeda. Este timinho não é páreo para nós, diz o técnico. De repente alguém bota na cabeça que terá a obrigação de vencer. Aquilo se transforma em compromisso de vida ou morte e começa a incomodar a mente. O estresse da cobrança desafiante não será saudável e algumas vezes provocará nervosismo. Bravatas misturadas com soberba e excesso de confiança provocam erros e o desastre pode acontecer. O timinho desprezível ganha o jogo. Nas batalhas da vida e do esporte, será necessário admitir nossa humanidade e jamais tirar os pés do chão. Esperar o fim das competições, o apito final, antes de comemorar resultados. O ideal será esforço constante, sem expectativa de vitória ou derrota. Quando alguém se desliga de provar que é o maior, ele abandona o estrelismo teatral e se concentra exclusivamente no jogo. Em vez de se gabar, ele joga. Grandes astros, nos mais variados setores competitivos, vêm usando esta vacina poderosa. Eles nunca marcam pontos antes do derradeiro apito. Deixa correr, dizem cautelosos, depois a gente conversa.
Durante aulas de Galloway, jovem estudante asseverou que morria de medo de falar em público. Uma estudante, uma menina. O professor perguntou-lhe de que forma ela reconhecia que estava com medo. Meus joelhos tremem, explicou a moça. E ele disse, enquanto conversamos, avalie o tremor dos joelhos com nota de 0 a 10. Disse o professor e foi levando a conversa para o centro da sala, assim como quem não quer nada. Outros alunos se interessaram e começou aquela junção de pessoas, aquele ajuntamento e uma troca intensa de comentários. A moça tímida, sem perceber, foi envolvida. O professor promoveu o verdadeiro arrastão intelectual, respondendo indagações, divulgando pontos de vista, interagindo com os colegas. Ela caiu na armadilha positiva do sábio professor. Terminou proferindo o primeiro discurso de sua vida. Lá pelas tantas, o professor perguntou quanto de nota ela dava para o tremor dos joelhos. A moça respondeu alegremente, os tremores desapareceram, professor. Eu já não sinto medo. Depois da armadilha inteligente, a jovem perdeu o medo de se manifestar diante de grupos. O livro de Jó, meus caros, nos garante isto. Quando tiveres confiança, os passos tranquilos voltarão. Olharás ao redor de ti e repousarás com segurança. Jó 11, versículo 18. Confiar é benéfico. Desconfiar de si mesmo e de todo mundo é tragédia. Para manter o potencial incomensurável que carregamos dentro de nós, é indispensável manter vivo o espírito de confiança. Perseverar na confiança nos erguerá ao degrau seguinte, representado pela fé, e só posteriormente chegaremos ao estágio maior que se chama amor. Sem confiança no próximo, não justificaremos crença alguma. E sem esses dois atributos, jamais seremos enriquecidos pelos benefícios do amor. Confiarmos em Deus da mesma forma é primeiro de 3 degraus. Será mister nos conscientizarmos desta verdade. Está na hora da dissolução desta desconfiança que cresce de maneira assustadora em nosso mundo. Vivemos o drama de geração desconfiada. Analisando a excessiva cautela que nos rodeia, dúvida atroz nos assalta. Terá Jesus na sua volta alguém confiante, justificando o alcance da redenção pelo seu Cristo interno? Tão grande é a falta de confiança da nossa geração que atingimos grau absurdo de perplexidade. Terá nosso cristianismo fechado para balanço? Aquela fé proclamada se tornou débil, semelhante à chama de lamparina. A confiança nos parece página arrancada de agendas. Até pessoas agradáveis e sensatas estão adquirindo o péssimo hábito de viver catando motivos para reforçar o descrédito geral. É tal a predisposição que os incidentes menos agradáveis são sempre visualizados por elas, de imediato, constantemente. Elas desenvolvem olho clínico para enxergar de longe o borrão disfarçado na parede. E neste borrão, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho, só uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E adotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas do Evangelho continuarão sendo explicadas aqui, sem algemas. Já estamos com outra palestra sendo encaminhada lá em nosso escritório. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Desconfiança, não. Cautela, sim. Todo mundo de olhos bem abertos, caçando fantasmas, malfeitores e indiscrições alheias, como eu disse há pouco. Ninguém esquece de ver o borrão disfarçado na parede. Ninguém mais dorme tranquilo, mesmo atrás de proteções metálicas. A devassa desconfiada jamais cessa o arrastão implacável, o cisco no olho, o rebento nas meias, a mosca na sopa. Tudo vai sendo inspecionado com crescente má vontade. Quando meu pai tinha 60 anos e eu 13, escreveu Constance Goodall, programamos viagem de Yorkshire até a costa da Escócia. Críticas surgiram com tal intensidade que quase desistimos. Não ia dar certo. Era presságio das corujas agourentas. Ignorando as opiniões, fizemos a viagem, rematou Constance. E as lembranças daquela aventura maluca estão entre as mais ricas da minha vida. Apreciamos tanto que durante 5 anos, em todos os verões, repetimos idênticos roteiros. 2000 anos convivendo com lições de Jesus e ainda não encontramos o ponto de equilíbrio entre cautela e desconfiança. Cautela é procedimento correto. Ninguém despreze precauções normais sem exageros. Precisamos entender até que ponto Deus nos protege, porque existe uma zona neutra em que Deus nos deixa para que nós apreciemos e desenvolvamos o nosso livre-arbítrio. A propósito, o Evangelho de Marcos descreve temporal sacudindo o barco dos apóstolos. As ondas se arremessaram de tal maneira que o barco foi inundado. E Jesus dormia tranquilamente, longe daquele panorama de verdadeiro pânico. Os discípulos acordaram Jesus esbravejando. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4, versículo 38. Jesus despertou, olhou com piedade para aqueles meninos crescidos e conversou com o mar. Acalma-te, emudece, foram as suas palavras. E tudo se aquietou. Imediatamente o vento forte cessou e retornou claridade. Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão tímidos? Por que ainda não tendes fé? Marcos 4, versículo 40. Os séculos passam, mas a descrença continua irredutível. Continuamos extremamente desconfiados diante da vida, diante de Deus e diante dos nossos irmãos. E a mesma pergunta Jesus poderia estar repetindo hoje. Por que ainda não tendes fé? Cornélio Batista, motorista de táxi, lá no centro de Belo Horizonte, deixou sua casa pela manhã com um pressentimento desagradável. Durante o dia nada ocorreu que justificasse suas apreensões. O primeiro freguês da noite, porém, confirmou premonições.
Fiquei cismado com aquele homem, explicou Cornélio mais tarde. Para falar sério, eu me assustei, explicou o taxista. Resolvi falar francamente com ele. Virei a cabeça para trás e avisei que não estava gostando daquilo. Prefiro que o senhor me pague a conta e pegue outro carro. Não se preocupe, disse o moço. Eu lhe pagarei certinho. Percebi que estava metido em perigosa enrascada. Aquele misterioso saco deveria conter algo ilícito. Quanto a isso, eu já não alimentava dúvidas. Nesta altura, enxerguei equipe de radiopatrulha que vinha em sentido contrário. Fiz sinais com os faróis e guinei para a esquerda, mesmo arriscando multa. Tão grande se tornou minha certeza e minha desconfiança daquele homem. Num abrir e fechar de olhos, os policiais se posicionaram ao lado do meu carro, ameaçadores, diz o motorista. Qual é o problema? Perguntou o comandante da patrulha. Cornélio respondeu. Meu passageiro carrega estranho volume e não se desgruda dele. Suspeitando de carga proibida, eu pedi que ele saísse do meu carro. Ele não fez caso do meu apelo e continua arredio, em atitude extremamente suspeita. Os policiais colocaram a lanterna no rosto do marginal e arrancaram de suas mãos o que ele ainda tentava preservar. Ele não queria abrir o volume. Depois de identificado pelos documentos, a sacola foi aberta e dentro dela, com surpresa, os policiais encontraram cachorro morto. Foi nesta altura que Cornélio percebeu lágrimas no rosto do cliente, diria mais tarde o taxista. Já agora desconsolado pela autoria daquela violência, o policial mais velho gritou: ele está carregando cachorro morto, vejam só que ridículo. O dono do animal, sem conter lágrimas, prestou seu depoimento à polícia. Eu vivi com o Pingo 12 anos e foi como se fôssemos pai e filho. Havia lugar fora da cidade em que passávamos tardes de domingo enlevados em correrias e brincadeiras, nós dois, somente nós dois. Tais horas eram esperadas e aproveitadas em plenitude, e o recanto fez parte integrante das nossas vidas. Aquele homem alugara o carro para conduzir e enterrar no lugar distante onde eles viveram tantas aventuras boas o corpo do querido amigo. Cornélio Batista viu o rosto constrangido de sua vítima ser recolhido como criminoso à delegacia, aguardando lavratura do termo. Cornélio Batista chorou de remorso e se afastou envergonhado pela desconfiança que injustamente acalentara em seu coração. Este é o desfecho desagradável que fatalmente sofreremos todas as vezes que exagerarmos na dose da nossa cautela. É o choque de retorno que em algumas ocasiões nos alcança de imediato. Oxalá esta lição seja aprendida e que possamos analisar melhor da próxima vez, entendendo que certas premonições
podem ser falsas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, que estão nos acompanhando em mais este trabalho, muito obrigado de todo o coração. Obrigado e pedimos as bênçãos divinas para todos, para todas as famílias. Bênçãos de muita fé, prosperidade, saúde, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é a grande vitória de todos os viventes. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.